Quando falamos sobre a história espacial do Brasil, um nome se destaca como símbolo de ambição, tecnologia e desafios: o VLS-1, ou, melhor dizendo, Veículo Lançador de Satélites 1. Esse foi o último grande foguete desenvolvido pelo país, um projeto que buscava colocar o Brasil entre as nações com capacidade de lançar satélites próprios ao espaço. Eu sou o João Pedro, engenheiro aeroespacial, e hoje vamos contar a história desse foguete, seus feitos, suas dificuldades e o que ele representou para o Brasil. Se você quer saber o que aconteceu com este foguete no final, fique até o fim do vídeo. Desde os anos 60, o Brasil investiu em foguetes de sondagem, como a família Sonda, que permitiu realizar experimentos científicos em altitudes suborbitais. Ou seja, o foguete ele não entrava em órbita, mas ele subia, fazia os experimentos e depois ele caía. E é tipo esse foguete que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o foguete Sonda 4, um dos meus favoritos, tá? Que eu recebi como troféu aí por ter participado da Olimpíada Brasileira de Foguetes lá em 2017. Esses foguetes foram a base para o desenvolvimento de tecnologias e formação de equipes que, anos depois, deram início a um projeto muito ambicioso. E lá, em 1980, nasce então a Missão Espacial Completa Brasileira, MECB. O programa tinha como objetivo desenvolver toda a cadeia espacial nacional, desde os satélites até os veículos lançadores e a infraestrutura de lançamento. E era então a primeira vez que o Brasil vislumbrava a possibilidade real de lançar seus próprios satélites ao espaço de um chão brasileiro, algo até então restrito a poucas potências mundiais. E aí nasce então o Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, como até a gente já falou no outro vídeo, né? Lá no Maranhão. Foi escolhido então estrategicamente para ser a base de todas essas operações. Localizado a poucos graus do Equador, esse local oferece uma vantagem natural para os lançamentos espaciais, permitindo que os foguetes ganhem velocidade extra, graças à rotação da Terra, e assim eles vão economizar combustível. Foi nesse cenário que em 1984 começou o desenvolvimento do VLS-1. Diferente dos foguetes de sondagem, como esse aqui que eu já falei, que subiam e retornavam à Terra, o VLS-1 tinha a missão de colocar satélites em órbita terrestre baixa. Para isso, ele foi projetado como um foguete de 3 estágios movido a propelente sólido, né? Uma escolha que privilegiava simplicidade, robustez e o custo reduzido, já que era o primeiro foguete assim desse tamanho, né? Então o uso de propelente sólido, embora limitasse a possibilidade de controlar, né, a potência do motor durante o voo, já que ele não pode ser desligado após a ignição, uma vez ignitado já era, ele facilitava a fabricação e reduzia alguns custos. Aspectos importantes naquela época, né, para um programa espacial que estava no início do seu desenvolvimento. Esse VLS-1 ele media então cerca de 20 metros de altura e tinha pouco mais de 1 metro de diâmetro. A sua massa total ultrapassava as 50 toneladas e ele foi projetado, tá? Olha só, para levar até 380 quilos em órbita, até uma altura aproximada ali de 750 quilômetros. A fim de comparação, a Estação Espacial Internacional está a mais ou menos 400 quilômetros. Bom, mas como funcionava então o VLS-1? No momento da decolagem, os 4 propulsores laterais eram acionados simultaneamente, fornecendo o impulso inicial para o foguete subir. Eles então queimavam por cerca de 1 minuto antes de eles serem descartados para ejetar essa massa vazia, né? Logo em seguida, então, o primeiro estágio principal entrava em ação, com uma queima que durava mais de 1 minuto. Após a separação do primeiro estágio, o segundo estágio era acionado, momento em que a coifa, né, a proteção da carga útil, se abria, expondo o satélite. Então, esse segundo estágio queimava por cerca de 1 minuto também, seguido da separação da baía de equipamentos. E por fim, o terceiro estágio realizava a queima final, inserindo o satélite na órbita desejada, ou então até os 750 km, como a gente falou. Tudo isso somava-se então em cerca de 16 minutos após o lançamento. A missão era concluída com a liberação do satélite e colocando ele em órbita. Bem rapidinho, né? A sequência exigia extrema precisão e coordenação entre os sistemas inteiros, além de um trabalho intenso das equipes também que ficavam no solo, né, para garantir que tudo ocorresse conforme era o planejado. O desenvolvimento desse foguete, do VLS-1, foi um esforço nacional que envolveu mais de 1.000 empresas brasileiras, abrangendo desde a fabricação de componentes estruturais
até o desenvolvimento de sistemas eletrônicos e de controle do foguete também. O Instituto da Aeronáutica e Espaço, o IAE, ligado ao DCTA, foi o principal responsável pelo projeto e integração do veículo. O programa representou um avanço significativo tecnológico para o Brasil, com cerca de 80% da tecnologia empregada sendo totalmente nacional, cara. Olha isso! O que incluiu materiais compostos, motores de propelente sólido, sistemas eletrônicos embarcados, softwares de controle, tudo isso desenvolvido por nós, brasileiros, em solo brasileiro. Esse grau de nacionalização foi um dos grandes méritos desse projeto. Em termos de custos, o programa teve um investimento estimado em cerca de 30 milhões de dólares ao longo de toda a sua existência. Em 2008, saiu um relatório que previa um custo por lançamento entre 9 a 10 milhões de dólares em valores daquela época. Valores competitivos frente a veículos lançadores similares, só que no mercado internacional. O VLS-1, então, teve 2 tentativas oficiais completas de lançamento. Em 97, o VLS-1 V01, primeira versão desse foguete, foi lançado com o satélite SCD-2A a bordo. Infelizmente, um dos propulsores laterais não funcionou corretamente, o que levou à perda da missão. Apesar disso, o voo trouxe importantes dados para o aprimoramento desse foguete. E aí, em 99, o VLS-1 V02, a segunda versão, foi lançado com o satélite SACI-2. O primeiro estágio funcionou bem, mas o segundo estágio falhou, novamente resultando na perda da missão. Esses lançamentos mostraram a complexidade do projeto e a necessidade de melhorias drásticas, mas também demonstraram a capacidade do Brasil em desenvolver e testar um veículo lançador orbital totalmente brasileiro e nacional. Bom, beleza galera, mas até aqui falamos da trajetória técnica e dos esforços nacionais para fazer o VLS-1 voar. Porém, o programa sofreu um golpe que marcou profundamente a sua história e o futuro da exploração espacial brasileira. Em 2003, durante as preparações para o novo lançamento, que seria a terceira versão, o V03, lá no CLA, no Centro de Lançamento de Alcântara, um acidente grave abalou o programa. Esse evento teve consequências drásticas e dramáticas, tanto humanas quanto técnicas, e impactou diretamente os rumos do VLS-1. O acidente ficou conhecido como Tragédia de Alcântara ou o Acidente de Alcântara. Por se tratar de um episódio complexo e cheio de nuances, que envolve aspectos técnicos, humanos e institucionais, vou deixar esse tema para um próximo vídeo, exclusivo, vamos dar uma atenção melhor para ele, onde então poderemos explorar detalhes mais precisos do que aconteceu, algumas teorias da conspiração também, e citar todos os engenheiros que vieram a falecer nesse acidente. Apesar dos desafios e do encerramento oficial lá em 2016, o VLS-1 deixou um legado importante para o Brasil. O conhecimento tecnológico adquirido, a capacitação de profissionais e a infraestrutura desenvolvida, especialmente lá no Centro de Lançamento de Alcântara, continuam sendo ativos significativos para o nosso país. Hoje, atualmente, o Brasil investe no veículo lançador de microsatélites, VLM, um foguete menor e mais moderno, desenvolvido em parceria com a Alemanha, que busca lançar satélites menores com maior frequência e um menor custo, até porque o mundo agora está indo para os CubeSats, os satélites menorzinhos, E além disso, o programa Cruzeiro do Sul planeja uma família de foguetes mais avançados, com propulsão líquida e maior capacidade, que poderão ampliar a presença brasileira nesse setor espacial, Bom, por fim, o VLS-1 foi o último grande foguete brasileiro, um símbolo de ambição nacional de conquistar a autonomia do espaço, sua história é marcada por avanços significativos tecnológicos, desafios imensos e uma vontade de superar obstáculos para colocar o Brasil no mapa de fato da exploração espacial perante os grandes outros países como Rússia, Estados Unidos, China, Índia. Mas, como vimos, há capítulos dessa história que merecem ser contados com um pouco de mais calma e mais profundidade. E é claro, um deles é esse acidente que a gente já falou, Mas, se você quer entender melhor esse episódio decisivo, não deixe de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando lançarmos um vídeo falando sobre tudo isso do acidente. Mas apesar das dificuldades, lembraremos sempre que o espaço continua e está apenas a um foguete de distância.